Márcia Mesquita, sou antropóloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Modernidade da UF. Hoje eu estou aqui para falar sobre consumo. Para a antropologia, o consumo é um pouco diferente do que a gente entende como senso comum, né? O consumo muitas vezes a gente associa ele à compra, e para a gente o consumo é qualquer relação que a gente tenha com os objetos que nos cercam dessa cultura material que a gente chama. A gente está chegando agora perto da época do Natal, e o Natal é uma época que às vezes até o presente, a troca de presente, acaba esquecendo qual a origem da festa, né? Mas essa troca de presentes está envolvida em vários tipos de rituais ao longo da história da humanidade. A gente tem dentro da sociologia e da antropologia uma teoria de um antropólogo chamado Marcel Mauss, que ele desenvolveu essa teoria que se chama paradigma da dádiva, que ele vai estudar justamente como é que a troca ela vai construir relações sociais. E ela é fundamental para ele achava, para sociedades ditas primitivas, né? Mas a gente vê isso hoje em dia também nas sociedades que a gente chama complexas, que seria como a nossa sociedade hoje. Então a troca, essa paradigma da dádiva, vai falar de como, quando a gente realiza uma troca, a gente dá, a gente espera algo em troca, a gente espera que a pessoa receba, e a gente espera, de certa forma, algo em troca. Então ela tem essa tripla obrigação do dar, receber e retribuir. E essa época do ano é uma época, assim, claramente, onde você observa essa questão da troca, assim, muito claramente. Não só ir além do dinheiro, além do presente. Então, por exemplo, o fato de você ir na ceia de Natal da sua família, isso é esperado de você e de certa forma é uma retribuição aquele amor. Não é que isso seja pensado consciente, né? Eu não consumo só porque eu preciso comer, porque eu preciso me vestir para não passar frio. Existem outros fatores subjetivos, internos, pessoais ou de grupo. A gente também percebe, principalmente na moda, que é a área que eu... moda e aparência, né, que é a área que eu estudo, que a gente tem um movimento, na verdade, duplo. Por um lado, a gente tem essa relação com as coisas para fazer parte de um grupo, para ser aceito, para ser reconhecido, e ao mesmo tempo a gente tem essa força da noção de indivíduo na nossa vida hoje em dia, e esse indivíduo é, acima de tudo, singular. A publicidade, de certa forma, um pouco acha que consegue decifrar, e as pessoas acham que ela é a culpada única para a gente consumir, por exemplo. Nem sempre. Eu acho que no caso de uma criança, talvez, que esse sujeito ainda não está 100% formado, talvez essa influência de fora seja muito mais forte. Então, de fato, eu estou sentada com a minha sobrinha, passa um anúncio de um brinquedo, ela fala, eu quero. Agora, a gente hoje fala, não quero isso não gostei. Talvez o consumo também seja muito mal visto, porque ele acaba sendo ele é a forma como a gente tenta criar esse nosso sujeito nessa sociedade moderna, mas esse sujeito é problemático, né? O indivíduo moderno é complicado. A gente acha que consumo é só compra, mas, por exemplo, quando você ouve uma música que você nem pagou por ela, mas enfim, você entrou lá na internet e ouviu aquela música, você compartilhou nas suas redes sociais, você está mostrando o seu gosto ali para aquelas pessoas, você está construindo uma rede de relação. Aquela música tem um efeito em você, tem um efeito sobre você. A nossa cultura material é muito ampla, né? Então isso acaba, e a gente não admite muito que a gente tem essa relação tão íntima com as coisas. Então acho que de repente isso acaba por gerar alguns excessos e alguns problemas relativos ao consumo que a gente vê tanto hoje em dia, né? Então, por exemplo, essa coisa do Natal, de você ter que comprar uma coisa para alguém, ter que comprar um monte de presente para a criança se sentir... Enfim, aí vão entrar outros fatores sociais relativos ao consumo, mas o que a gente, de certa forma, defende na antropologia do consumo é que esses fenômenos têm que ser observados e estudados, não necessariamente crucificar o consumo como se qualquer coisa que você comprasse fosse ruim. Na verdade, a gente não sobreviveria na vida
sem essa relação com as coisas. O que vai gerar, talvez, algumas distorções ou um excesso de consumo, aí acho que entram outros fatores que vão influenciar na individuais, às vezes, ou sociais, familiares, que vão influenciar, que vão tornar essa relação com as coisas problemáticas, né? Mas, por outro lado, ele também é positivo. Então, por exemplo, um adolescente que começa a ler um livro e ele gosta daquele livro e ele vai e procura na internet e ele descobre um mundo em torno desse livro, e ele começa a encontrar outras pessoas que gostam desse livro também, ele forma um grupo de amigos, ele produz fanfic, ele vai fazer um vídeo daquele livro, isso vai gerar um trabalho criativo, consumo. Ele é muito criativo, né? Ele é uma forma da gente extravasar a nossa criatividade, que é uma qualidade do ser humano. Eu acho que é importante a gente ter consciência do papel do consumo na nossa vida. É o primeiro passo para entender e lidar melhor com ele, né? Eu acho.